Bom, eu diria que o futebol foi fundamental para Gilberto Freire sedimentar, como acadêmico da época dele, as teorias raciais que fundamentaram a própria obra dele, durante boa parte do século XX. Mas também é importante a gente lembrar que o futebol serviu, e Gilberto Freire também serviu, ao contexto histórico do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e depois ao período do regime militar. Então, serviu para quê? Para fortalecer e perpetuar um mito fundador da suposta democracia racial daquele país que buscava solidificar a ideia de nação. E Freire não foi o primeiro a propor que os brasileiros jogavam futebol de uma maneira singular. A originalidade da proposta do Freire esteve em assumir o futebol como expressão da mestiçagem, expressão da brasilidade, né? E associar aquele modo de jogar futebol que ele definiu como dionisíaco ao que seria o modo de viver tipicamente brasileiro, a identidade nacional. Né? Por exemplo, quando se diz que os jogadores de futebol do Brasil, e aí leia-se povo brasileiro, né, tem esse estilo de jogar, nas palavras de Freire, inconfundivelmente, distintamente nosso, né, e que o estilo europeu é, nas palavras de Freire de novo, calculado, ordenado, matemático, apollineamente britânico, a gente, quase que por condicionamento, não pensa no brasileiro como um povo disciplinado e um povo de ordem. É quase como uma exclusão que ele faz. Porque é muito comum a gente ouvir ou ler a indagação sobre se o futebol arte seria produto da mente de acadêmicos e jornalistas ou dos pés dos jogadores, né? Em outras palavras, né? Ao falar de futebol arte, falamos de representação ou de prática? Eu entendo que, diante desses questionamentos, o caminho mais rico seria escapar do conectivo ou, né? Ele é muito rígido, ou futebol ou prática. Eu entendo que seria escapar desse conectivo ou e pensar o estilo de jogo ao mesmo tempo como uma conjunção entre prática e representação e prática. A reflexão que eu deixo aqui é que, ao adjetivar os povos, e aí ele tá colocando, né, vários povos num cesto só, mas ao adjetivar os povos, usando esses tais estilos de jogar futebol, Freire ele está excluindo a possibilidade de que o povo X, um povo determinado, tenha características do outro povo, do povo tal, do povo Y. Ou seja, ele não afirma, e eu trabalho muito com essa questão do discurso dele, ele não, do discurso do silêncio, né? Ele não afirma explicitamente que o brasileiro é indisciplinado, que o brasileiro é desordenado, mas ele diz isso dos não brancos quando se refere de forma oposta aos europeus. Então, em primeiro lugar, eu entendo que o futebol mulato é reducionista por desprestigiar o que Freire chama de tradições culturais indígenas e europeias. Em segundo lugar, ele é reducionista por simplificar as contribuições culturais africanas apenas à capacidade de transformar tudo em dança. Então, nasce daí, desse duplo reducionismo, a ideia de que o futebolista brasileiro ideal ele é negro ou mestiço, mas não qualquer negro ou mestiço. É o negro ou mestiço que dança com a bola nos pés, né? E as consequências motivadas por essa visão, elas são inúmeras, múltiplas. Apenas em tom de hipótese, eu sugiro que uma dessas consequências pode ser o baixo número, e eu ainda estou usando eufemismos para falar baixo número, de treinadores nos clubes de elite brasileiro que sejam classificados como negros ou mestiços.